Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo que vai deixar vocês de queixo caído. Hoje vamos mergulhar no mundo dos crimes reais, mas não de qualquer crime. Estamos falando dos roubos mais espetaculares, audaciosos e cinematográficos que já aconteceram. Planos que parecem ter saído diretamente de um filme de Hollywood, mas que aconteceram de verdade. Peguem a pipoca, se ajeitem na cadeira, porque a sessão de hoje está imperdível. Vamos começar nossa jornada em 2005, aqui mesmo no Brasil, em Fortaleza, Ceará. Imaginem só. Um grupo de criminosos aluga uma casa perto do Banco Central. Nada suspeito, certo? Eles se disfarçam de uma empresa de grama sintética, com uniformes e tudo, para não levantar suspeitas dos vizinhos. Mas, por baixo dos panos, a operação era outra. Durante 3 meses, eles cavaram um túnel de quase 80 metros de comprimento, que ia da casa alugada até o cofre principal do banco. O túnel era uma obra de engenharia. Tinha iluminação, sistema de ventilação e paredes reforçadas com madeira. Numa sexta-feira, eles chegaram ao destino. Durante o fim de semana, sem ninguém perceber, eles abriram um buraco no chão de concreto reforçado e aço do cofre, e levaram embora cerca de 164 milhões de reais em notas de 50. O crime só foi descoberto na manhã de segunda-feira. Foi um dos maiores assaltos a banco da história do Brasil. Um plano executado com uma paciência e precisão impressionantes. Agora, vamos cruzar o oceano até a Bélgica, para o famoso roubo do século, no Centro de Diamantes de Antuérpia, em 2003. Esse lugar era considerado uma fortaleza impenetrável. Tinha 10 camadas de segurança, incluindo fechaduras com 100 milhões de combinações possíveis, detectores de calor, sensores sísmicos, radares Doppler e um campo magnético. Parecia impossível, né? Mas não para Leonardo Notarbartolo e sua equipe, conhecidos como a Escola de Turim. Eles passaram anos planejando. Notarbartolo alugou um escritório no próprio prédio para estudar a rotina e as falhas do sistema. Ele usou uma câmera escondida numa caneta para fotografar o cofre e depois construiu uma réplica exata para praticar. Na noite do roubo, eles desativaram os alarmes de forma genial, cobrindo os sensores de calor com spray de cabelo e enganando os sensores magnéticos com um pedaço de alumínio. Eles levaram mais de 100 milhões de dólares em diamantes, ouro e outras joias. O mais incrível é que, até hoje, a maior parte do tesouro nunca foi recuperada e muitos detalhes do plano continuam sendo um mistério. De volta aos anos 70, vamos para a França. Em 1976, em Nice, um grupo liderado por Albert Spadiari decidiu que assaltar um banco por cima era muito comum. Eles queriam fazer algo diferente. O alvo era o banco Société Générale. A ideia? Entrar pelo esgoto. Sim, você ouviu direito. Durante 2 meses, a gangue navegou pela rede de esgotos de Nice, cavando um túnel de 8 metros que os levou diretamente para a parede do cofre. Durante um feriado prolongado em julho, eles entraram. Lá dentro, passaram o fim de semana inteiro abrindo centenas de caixas de depósito. Mas eles não eram ladrões comuns. Antes de irem embora com uma fortuna estimada em 60 milhões de francos, eles deixaram uma mensagem provocadora pichada na parede. Sem armas, sem ódio, sem violência. Spadiari foi preso mais tarde, mas durante uma audiência, ele pulou de uma janela do tribunal, caiu no teto de um carro que o esperava e fugiu. Ele nunca mais foi capturado e viveu o resto da vida foragido, supostamente gastando o dinheiro do roubo. Uma história de audácia do início ao fim. Agora, vamos para o céu, literalmente. O famoso roubo de D.B. Cooper é um dos maiores mistérios não resolvidos da história do FBI. Em 1971, um homem que se identificou como Dan Cooper comprou uma passagem de avião de Portland para Seattle. Durante o voo, ele calmamente entregou um bilhete a uma comissária de bordo, informando que tinha uma bomba na sua maleta e exigindo 200 mil dólares e 4 paraquedas. O avião pousou em Seattle, os passageiros foram liberados, o dinheiro e os paraquedas foram entregues.
Cooper então ordenou que o avião decolasse novamente com destino à cidade do México. Em algum lugar entre Seattle e Reno, no meio de uma tempestade, ele fez o impensável. Abriu a porta traseira do avião e saltou para a noite escura, com o dinheiro amarrado ao corpo. Uma busca massiva foi realizada, mas D.B. Cooper, o dinheiro e a bomba nunca foram encontrados. Anos depois, um menino achou um pacote de notas em decomposição que correspondiam aos números de série do resgate, mas isso só aprofundou o mistério. Quem era ele? Ele sobreviveu ao salto? Ninguém sabe até hoje. Nossa próxima parada é em Londres, no famoso roubo de Hatton Garden, em 2015. O que torna este roubo tão especial é a idade dos ladrões. A maioria deles eram aposentados, com idades entre 60 e 70 anos. Eles eram veteranos do crime, usando a experiência de uma vida inteira para um último grande golpe. Durante o feriado de Páscoa, eles invadiram o prédio do Hatton Garden Safe Deposit, desceram pelo poço do elevador até o porão e usaram uma furadeira industrial de diamante para perfurar uma parede de concreto de meio metro de espessura para chegar ao cofre. O trabalho foi tão pesado que eles tiveram que voltar no dia seguinte para terminar. Eles saquearam 73 cofres, levando um valor estimado em 14 milhões de libras em joias e dinheiro. A mídia os apelidou de Gangue do Vovô. Apesar da experiência, eles cometeram alguns erros bobos, como usar seus próprios carros e serem pegos em câmeras de segurança, o que levou à prisão de quase todos. Mas a audácia de um grupo de senhores realizando um roubo tão complexo e fisicamente exigente entrou para a história. Vamos voltar um pouco no tempo, para 1963, com o grande roubo do trem na Inglaterra. Este é talvez um dos roubos mais icônicos de todos os tempos. Uma gangue de 15 homens, liderada por Bruce Reynolds, planejou interceptar um trem postal que viajava de Glasgow para Londres, carregando uma enorme quantia de dinheiro. Eles manipularam os sinais da ferrovia para parar o trem em um local remoto. Sem usar armas de fogo, eles dominaram a equipe do trem e, em menos de 30 minutos, descarregaram 120 sacos de dinheiro, totalizando 2,6 milhões de libras, o que hoje seria mais de 50 milhões de libras. Eles fugiram para uma fazenda alugada para dividir o dinheiro. O problema foi que eles deixaram muitas impressões digitais na fazenda, inclusive em um tabuleiro de banco imobiliário que usaram para passar o tempo. Isso ajudou a polícia a identificar e prender a maioria dos membros da gangue. Alguns, como Ronnie Biggs, protagonizaram fugas espetaculares da prisão e viveram como celebridades foragidas por décadas, tornando a lenda do grande roubo do trem ainda maior. E que tal roubar arte? Em 1990, em Boston, aconteceu o maior roubo de propriedade privada da história no Museu Isabella Stewart Gardner. 2 homens vestidos como policiais chegaram ao museu no meio da noite, dizendo que estavam respondendo a um chamado. Eles convenceram os 2 únicos guardas de segurança a deixá-los entrar. Uma vez lá dentro, eles renderam os guardas, amarraram-nos no porão e passaram os 81 minutos seguintes passeando calmamente pelo museu e selecionando as obras que queriam levar. Eles cortaram telas valiosíssimas de suas molduras, incluindo obras de Rembrandt, Vermeer e Degas. No total, 13 obras de arte foram roubadas, avaliadas em mais de 500 milhões de dólares. O mais chocante é que, até hoje, nenhuma das obras foi recuperada. O museu ainda oferece uma recompensa multimilionária por informações. As molduras vazias continuam penduradas nas paredes do museu, como um lembrete sombrio e fantasmagórico do crime audacioso e da imensa perda cultural. Essas histórias nos mostram que a realidade pode, muitas vezes, superar a ficção. A engenhosidade, a paciência e a coragem, mesmo que aplicadas para o lado errado, são de cair o queixo. De túneis subterrâneos, a saltos de paraquedas em plena noite, esses crimes se tornaram lendas. E aí, qual desses roubos vocês acharam mais impressionante? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Se vocês conhecem alguma outra história de roubo espetacular, compartilhem com a gente também. Adoramos ler as sugestões de vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui.
Se você gostou desse mergulho no mundo dos crimes inacreditáveis, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso canal a crescer. E claro, se ainda não for inscrito, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que estão cheios de histórias fascinantes como esta. Um grande abraço e até a próxima.